Vamos prosseguir no nosso estudo de Tito, carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. Como já dissemos, Paulo aqui no capítulo 2 dá vários ensinamentos sobre exortações às faixas etárias da igreja. Lembrando sempre que Tito foi chamado para colocar em ordem as igrejas de Creta. Não eram uma nem duas, talvez muitas, calcula-se acima de 10 na época. E ele vai começar dizendo a primeira exortação para o próprio Tito. E o Tito, aqui tem duas exortações, no capítulo 1, que diz assim: tu, porém, fala de acordo com a sã doutrina e em harmonia com ela. E lá no capítulo 9, aliás, no 7 e 8, no versículo 7 e 8, ele vai falar diretamente sobre a conduta dele, que nós vamos tratar depois. Então, a primeira exortação aos velhos, depois às mulheres, e agora vamos falar sobre os jovens. É muito importante que nós, pastores, estejamos atentos a todas as faixas etárias da igreja. Por exemplo, a PIBA ganhou uma dimensão grande com recursos que nós tínhamos um pastor para atender cada faixa etária. Então, pastor de crianças, pastor de jovens, pastor de adolescente, pastor de casais e pastor da terceira idade, e assim nós pudemos abranger todos. Claro que numa igreja menor, você tem como capacitar obreiros para que tomem conta dessas faixas etárias, orientando bem. Imagina que as igrejas de Creta estavam uma bagunça em todas as faixas etárias. E agora chegamos aqui, exorta de igual modo os jovens para que sejam equilibrados. Normalmente a gente pensa que um jovem é totalmente desequilibrado. Não é bem que é desequilibrado, é que ele tem muita força física, saúde perfeita, então ele é um touro, é como um animal jovem que pula e desbrava. Esse é o jovem. Agora, temos que exortá-los nas suas emoções. Cuidado, contém as suas emoções. Temos que ajudá-los nas suas decisões. Cuidado, antes de tomar uma decisão, ouça os bons conselhos de Provérbios, porque nos conselhos há sabedoria. Responsabilidade. O jovem precisa aprender que ele é responsável pelos seus atos, não é para ir fazendo coisas, tomando decisões de qualquer forma. E também domínio próprio. E aí talvez seja a grande dificuldade, porque aquela frenética vida de saúde, de vontade de fazer as coisas, cuidado, vamos ter um domínio próprio, vamos agir com um pouco mais de calma. E por fim, tomar cuidado com o seu caráter, trabalhe o seu caráter, porque caráter nada mais é que uma formação daquilo que recebemos da palavra de Deus. E a Bíblia forma o nosso caráter. É impressionante, porque ela vai nos ensinar como devemos agir em todas as áreas. Portanto, queridos colegas, que responsabilidade nós temos como igreja, principalmente nessa faixa etária dos jovens. E, por exemplo, lá em Eclesiastes, capítulo 12, 1, lembra-te de teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Meus irmãos, me perdoe. Antes da minha conversão, aliás, não vou dizer antes da minha conversão, mas durante a minha juventude e adolescência, eu vivi numa igreja que pouco se importava em instruir a juventude. Aliás, as ferramentas que hoje a juventude tem das igrejas responsáveis são grandes e servem de uma grande ajuda para a juventude de hoje. Eu não tive essa ajuda. Muito pelo contrário, eram muito maus exemplos, principalmente da liderança adulta. Cresci numa igreja, não, mas eu diria que cresci lá sem nenhuma responsabilidade com as faixas etárias da igreja. Muito triste lembrar disso. Agora, eu lembro de dias maus na minha vida,
que fiz coisas que não devia ter feito. E essas recordações me deixam assim incomodados. Agora, por que não agir com a mocidade para que a juventude dela seja sadia, para que ela se lembre dos dias do passado, mas se lembre com uma certa alegria que venceu o pecado? Fala das paixões da mocidade. Olha 2 Timóteo 2, 22. Foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo: foge, se manda, literalmente, das paixões, porque esses desejos da mocidade são perigosos. E em vez de aceitar as paixões da mocidade, tenha como padrão dos fiéis na palavra e no amor, na fé, na pureza. É impressionante como a palavra nos cobre de proteção, principalmente para os jovens, né? Obedeça a pais e autoridade. Jovens, nós precisamos ensinar os jovens. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. É interessante obedecer no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Aqui nós estamos em Efésios capítulo 6, versículo 1 e Êxodo 20, 12. Nós precisamos ensinar os jovens a honrar os seus pais, porque isto é justo diante do Senhor. Outra coisa que temos que evite más companhias. Provérbios 22, 24 e 25 diz: não te associes com os que se entregam à ira, para que não aprendas os seus caminhos. Cuidado, jovens. Vamos alertar os jovens, porque quando se associar a essas pessoas ruins, vocês poderão estar em caminhos difíceis. Eu lembro no meu ministério pelo menos de 2 casos. Um jovem, talvez nos seus 16 anos, ele se associou com um jovem que não era crente. E aquele jovem o envolveu tanto e começou a dizer: olha, precisamos ter coisas assim, e olha, tem casas de gente rica aqui, a gente pode ir lá e pegar algumas coisas, porque eu sei de gente que nem só vem de fim de semana nessa casa e tal. Influenciou aquele jovem de tal maneira que ele passou a roubar, coisa que ele jamais faria, mas a influência daquelas más companhias levou ele a uma situação difícil, levou ele aos pais ficarem desesperados. Eu vi, por exemplo, um pai, quando nós trabalhamos com o assunto, o pai se jogou na grama de uma casa em que o filho havia subtraído alguma coisa e com o rosto em terra ele clamava: Senhor, por quê? Por quê? Não foi assim que eu ensinei. Tamanho era o desespero. Deixa-me contar outra experiência. 2 jovens da primeira igreja batista de Atibaia, muitos e muitos anos, se compadeceu de uma jovem que não era crente e era drogada. E começou a ter uma amizade com essa jovem, sempre com o desejo de restaurá-la. É interessante que o desejo era bom, mas a maneira como elas faziam e fizeram não foi bom. Trouxe para elas gravíssimas consequências. Um dia, sem os pais presentes, ela convidou essa jovem: venha para a nossa casa, vamos ter um tempinho, investindo na vida dela. Só que aquela jovem havia ingerido drogas e lá na casa dessas 2 jovens ela teve um surto e precisou chamar a ambulância, o socorro imediato. E as 2 meninas crentes chamaram. Aí mandaram ela foi para o hospital. Chegou no hospital, o médico chamou a polícia. Falou: essa jovem, ela estava em companhia de mais 2 jovens que a trouxeram aqui e ela teve um surto porque overdose. Pronto. Aí a polícia chama as 2, envolveu também os pais
E para elas saírem daquela encrenca, meus irmãos, como foi difícil, convencer a polícia que ali na casa dela não teve nenhuma droga, ela já veio drogada de fora. Percebe que essas duas jovens estavam com a má companhia, mas o desejo dela não foi prudente, não foi sábio de trabalhar com aquela jovem. Trouxe para casa, começou a ter uma convivência que não poderia ser tão próxima diante da situação. E elas se envolveram num processo muito difícil. Pela graça de Deus, conseguiram sair, mas foram as más companhias. Lá em 1 Coríntios 15, 33, as más companhias corrompem os bons costumes. Elas não chegaram a ser corrompidas pelos más costumes. O primeiro exemplo que eu dei, ele foi corrompido, aquele jovem. Mas essa segunda não. Mas sabe o que faltou? Cuidado, prudência, orientação. Às vezes o jovem, naquela flama de querer fazer, ajudar, a atitude é boa, mas como fazer? Devagar, distância, cuidado para não se comprometer exageradamente. Às vezes você pode até se comprometer numa amizade mais próxima de ajudar, mas com o devido cuidado, com sabedoria, com prudência. Meus queridos, quando o texto diz para que os jovens sejam equilibrados, é em tudo. É nas emoções, nas decisões, na responsabilidade, no domínio próprio, no caráter. O jovem precisa ser ensinado como fazer para ajudar as pessoas. Aliás, até os mais adultos, né? Mas, meus queridos, vamos investir nos jovens por duas razões principais. Aliás, três. Primeiro, porque a Bíblia pede. A Bíblia pede para que nós os orientemos. Segunda razão, para que eles tenham lá na frente, na sua velhice, lembrança não de dias maus, mas de dias bons. É preservar a história deles para contar para os filhos, para os netos. É impressionante a nossa responsabilidade. E aí ele vai ter histórias para contar para todos. Terceira razão. Quando bem orientado, ele vai instruir outros jovens. E ele vai dizer, olha, eu passei por essas fases várias vezes, mas me instruíram. E eu me livrei de muita coisa, porque eu recebia devida instrução, não só dos meus pais, mas também do meu pastor ou dos meus pastores. Eu quero terminar contando uma história ocorrida na minha casa com os meus dois filhos já adolescentes. Um dia vieram os dois com uma reivindicação. Papai, nós estamos querendo fazer isso. Eu nem lembro qual era o problema, mas eu vou na questão da decisão. E eles contaram toda a história. Eu falei, olha, eu acho que isso não é uma boa, não. Aí, como jovens, naquela flama de fazer tudo, pai, não, mas a coisa é boa por causa disso e daquilo, foram com seus argumentos que não me convenciam. Finalmente, depois dos argumentos, eu disse, tudo bem, vocês querem tomar essa decisão? Não era uma decisão tão grave, de graves consequências. Podem tomar essa decisão, vão em frente no projeto de vocês dois. Porém, tenho uma observação a fazer. Se não der certo, que eu acho que não vai dar, não busque socorro comigo. Vocês vão ter que decidir sozinhos essa questão, caso não dê certo. Sabe o que aconteceu? Um olhou para o outro, e o outro, que era mais falador, disse o seguinte, mano, não vão fazer isso, porque quando o papai fala que não vai dar certo, ele usou um termo de jovens, dá um azar muito grande. Então, eu não estou nessa. O outro respondeu, eu também não. E pararam ali o seu projeto de fazer alguma coisa que o pai não aprovava, embora não era de graves consequências. Mas o pai deixou a decisão para eles, podem fazer, mas depois, se não der certo, o papai está fora, vocês sozinhos. Não dá para assumir as consequências.
e parou por ali. Olha como os jovens precisam de orientação. E nós, os mais idosos, nós pastores, nós a liderança, precisamos considerá-los, incentivá-los nas suas decisões corretas e dizer também, olha, isso aqui não é bom. Não só dizer coisas que não são boas, mas olhar para o jovem e admirar sua decisão, admirar o seu comportamento. Por exemplo, você vê um jovem abraçando uma velhinha na igreja ou dando atenção para um velhinho, chega para esse jovem, vem cá, jovem, que coisa linda você fez, como é bonito. Isso agrada a Deus. Olha você dando importância àquela pessoa mais idosa. Isso é um amor que poucos jovens exercem. Então, queridos, observando a igreja das igrejas de Creta, provavelmente tinham os jovens desequilibrados. E Tito é chamado para botar em ordem aquela igreja ou aquelas igrejas. Foi isso que aconteceu. E depois ele vai colocar em ordem também a vida de Tito. E depois ele vai colocar em ordem também os servos. E aí nós terminaremos até o versículo 10 e depois entraremos no final dessa carta maravilhosa. Vocês percebem que essa carta de Paulo a Tito, ela é extremamente prática, muito objetiva. Ela é curta, bem sucinta, mas acerta na mosca. Que Deus nos abençoe a cuidar de todas as faixas etárias das nossas igrejas, para que não venha alguém mais tarde consertar coisas que nós não fizemos. Que Deus nos abençoe e que o nome dele seja glorificado através do nosso ministério. Amém.